vez, né, que, infelizmente, nos traz sobre depressão, suicídio, mas o pastor não se incomoda de eu meditar na palavra e a igreja está sentada, não, né? Vamos meditar um pouquinho aqui. No tema que diz, Mateus 11, 28. Amém? Venham a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomem sobre vós os meus jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui, né, já começa tudo. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Cansaço, oprimido. Esse alívio, o Senhor, Ele pode dar esse alívio para todos nós. Mas, porém, esse peso que o mundo nos sobrecarrega, esse fardo que tem acometido o povo de Deus, tem levado ao sofrimento, à ansiedade, à depressão. Porque, às vezes, na nossa caminhada, esse fardo, ele se torna tão pesado por causa das cobranças, das exigências, até mesmo a crise de identidade, até mesmo a crise do existencialismo. Quem eu sou? Para onde vou? O que está acontecendo? Então, essa crise vai te diminuindo, vai fazendo com que você se sinta perdida na caminhada. Mas, ao mesmo tempo, o Senhor, Ele diz que o jugo dele é suave. Mas para esse jugo se tornar suave, eu preciso estar colado, agarrado o tempo inteiro nessa videira. Correr, mas não se cansar. Entender que Ele cuida de todos nós. Mas esse cuidado demanda o quê? Estar alicerçado, estar alinhado e entender que tem coisas que a gente precisa pedir ajuda. Como a irmã mesmo já começou falando. Tem situações na nossa vida que eu não quero falar. Eu nem posso falar. E com isso, esse fardo fica mais pesado. Eu me torno cansada. Mesmo sabendo que a fé, que ser forte, às vezes não é possível. E a cobrança é que eu preciso ser forte o tempo todo. E eu não sou forte o tempo todo. Tem momentos na minha vida que existe aquele momento de tanta fragilidade, de tanta dependência, que a minha emoção ela começa a falhar. E quando o meu lado emocional, ele começa a falhar, eu acabo me perdendo no meio do caminho. E lamento dizer, aqui, a Organização Mundial de Saúde estima que existe aproximadamente 264 milhões de pessoas em todo o mundo que sofrem de depressão. É uma grande preocupação da saúde pública. Dado o fato que 800 mil de pessoas morrem
de suicídio. Pois é. Pessoas estão destruindo a sua vida. Pessoas estão desistindo. Mas quando eu volto para cá e falo assim: porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Aprendam de mim. Aprender diz o quê? Que eu estou sempre no processo de aprendizagem. Nessa nossa caminhada, a gente vai estar todos os dias aprendendo. Nós aprendemos com nossos líderes, nós aprendemos com nossos pastores e vamos aprendendo na caminhada. Mas existe um momento na nossa vida que eu me deparo com aquela tristeza profunda. Que tristeza é essa? O que está acontecendo comigo? Eu me vejo triste. A minha vida está sem sentido. Quando a vida começa a ficar sem sentido, alguma coisa está errada. Eu vou me afastando das pessoas, eu vou me anulando, eu já não tenho desejo de estar com aquela amiga parceira, eu já não tenho desejo mais de caminhar, eu já não tenho desejo de ir para o trabalho. E com isso, nós vamos adoecendo. Setembro Amarelo, ele nos traz só um minuto, que a nossa tecnologia, às vezes, ela vem... Peraí. Só um minuto. O Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio, que ocorre durante o mês de setembro. Fica a dúvida: é um mês amarelo? Cabe falar de depressão? Sim. Por quê? A campanha fala sobre saúde mental de forma geral. Acolhimento, escuta ativa, quebra de tabus, incentivo para que as pessoas busquem ajuda. Setembro Amarelo, ele se deu em quê? 2014, um menino, um jovem, adolescente, o que aconteceu com ele? Ele estava triste, junto dos seus pais. Mas aconteceu que os pais não perceberam que esse jovem estava triste. Ele tinha um carro amarelo. E com isso, o que o pai fez? No dia do enterro desse jovem, ele distribuiu fita amarela para dar e lembrar, e ficou marcado como Setembro Amarelo. Mas, dando-se isso, eu quero dizer para você a seguinte coisa: você tem falado com sua irmã? Você tem buscado ajuda profissional? Você tem tido para você um autocuidado? Você tem tido um tempo para você? Porque às vezes nós trabalhamos, nós temos que estarmos em família, nós temos que cumprir o ministério, nós temos que ouvir o chamado, nós temos que desejos que não são realizados, sonhos que ficaram para trás. E isso gera depressão. Isso gera realmente adoecimento. Porque, infelizmente, a frustração, ela não chega de imediato. Às vezes tem frustrações que elas vêm ao longo dos 30, dos 40, dos 50, dos 60. Entramos na terceira idade com frustrações.
E como fazer se eu não conseguir, nessa caminhada com Cristo, eu não lancei sobre Ele, como diz lá em Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, que perto está o Senhor. Mas essa ansiedade, ela vem. Existe a ansiedade que é saudável. O que é uma ansiedade saudável? É aquela ansiedade que a Juveni, ela, antes de vir para aqui, quando a Miriam entrou em contato comigo, tem aquela ansiedade. Quem serão as pessoas que estarão lá? O que eu devo falar? Como que eu devo me portar? Então, essa ansiedade é saudável. Porque essa ansiedade, ela me prepara para o desconhecido. Mas existe uma ansiedade que ela é patológica. O que é uma ansiedade patológica? É aquela ansiedade que causa medo, que causa pavor, que causa taquicardia, que causa sudorese, que eu tenho medo, eu não vou, eu não consigo, ela paralisa. E quando essa ansiedade, ela te paralisa, ela se torna patológica. O que é uma ansiedade patológica? O desconhecido, ele me apavora. Eu tenho que ir numa entrevista de emprego, eu passo a semana inteira sem dormir. Eu olho no meu guarda-roupa 300 vezes com a roupa que eu devo vestir. Essa é uma ansiedade patológica. E essa ansiedade, ela vira depressão. Porque você começa a se sentir fracassado. Você começa a sentir o peso da rejeição. O peso de você querer estar em algum lugar e você não ter força para ir. E nessa caminhada vai gerando a depressão. Da depressão, aí no nosso meio, eu posso dizer para vocês, com assertividade, muitas pessoas estão desistindo. Mas eu quero dizer para você, não desista, continue lutando, continue buscando a presença do Senhor. Mas eu também preciso dizer para você, mãe, pai, ame mais os seus filhos. Mãe, o ministério é muito importante. Realmente, estar na casa do pai é muito importante. Mas olhe para o seu filho. Pai, abrace o seu filho. Converse com o seu filho. Não deixa a tela em excesso desorienta a criança. A criança, ou seja, o correto seria que a criança, até os 2 anos de idade, ela não tivesse contato com o celular. Hoje, nós percebemos e vemos que, às vezes, os pais estão tão cansados que eles entregam o celular na mão da criança. A criança, ela precisa, naquela fase, os marcos da sua vida, ela precisa da criatividade. Ela precisa de nos ver para ela aprender. Porque quando ela vê, ela aprende. Mas o que o mundo ensina, será que ensina da forma correta? Segundo a Organização Mundial, o adolescente, ele deveria ficar só 2 horas com a tela. Porque a tela faz você, às vezes, mentir, omitir, até mesmo sobre a tua imagem corporal. Essa mídia, ela é boa. Não estou dizendo que não se deve usar. Essa mídia é boa, porém, ela em excesso, ela
está causando depressão. Ela está causando ansiedade. Então, nós precisamos estar atento, porque o meu filho, eu preciso respeitá-lo, mas quando ele fica o tempo inteiro no quarto, com o telefone na mão, não é correto. Eu preciso ver, eu preciso estar atenta para saber o que esse meu filho está vendo, com quem ele está conversando, porque ele precisa de ter também obrigações. Porque quando ele entende que ele precisa de estudar, fazer as atividades de casa, isso também faz parte da vida. Pai, converse com o seu filho. Fale para ele dos seus medos, dos seus sonhos, das suas frustrações, porque isso faz bem. Ele vai entender que nem tudo é perfeito, que a vida é difícil, sim, porém, com Jesus é mais fácil. Com Jesus, nós temos mais força. Existe uma dualidade, fé e espiritualidade, depressão, ansiedade. O que vem a ser isso? A espiritualidade, ela nos norteia, ela nos mostra que nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. A fé, ela diz que quando você está alicerçada, você se torna forte, você é direcionada. Porém, o que ocorre? Eu tenho fé, mas eu posso ter depressão. Eu tenho fé, mas eu posso ter dias mal. Eu tenho fé, mas eu adoeço também. E está tudo bem. Está tudo bem você pedir ajuda. Está tudo bem você chegar e falar assim, eu preciso de ajuda, eu não estou dando conta. Falar é necessário. Não fique sozinha. Sempre que você perceber que a sua irmã, ela não está falando, ela se chateou com a outra, isso também tem sido muito perigoso. Tem sido uma forma de entristecimento. Por quê? A irmã não falou comigo hoje. Eu levo isso para casa. Aí vem os pensamentos automáticos. Esses pensamentos automáticos, ele começa a fazer pergunta. Mas cadê a resposta? Você não tem a resposta. A pergunta fica, o que eu fiz? Onde que eu errei? Não, você não errou. São ajustes que precisa ser feito, moldado no nosso comportamento. Você não errou. De repente, essa irmã, ela está com um rebaixamento neuronal, que a depressão, quando ela vem, é como se tivesse faltando dopamina, noradrenalina, serotonina, endorfina. E isso, às vezes, é necessário você buscar ajuda profissional. E isso não é culpa sua. São coisas que acontecem, faz parte da vivência, faz parte da vida. O mundo diz que nós temos que ser perfeito. Dá para ser perfeito? Não. É uma cobrança diária nas nossas vidas. Nós temos que ser. O marido, ele precisa ser o provedor. Ele precisa o tempo inteiro estar em busca da provisão. A esposa, ela precisa cuidar da casa, cuidar dos filhos. Muitas têm duplas jornadas. E vale dizer que as mulheres de hoje, elas estão com excesso de demandas. Esse excesso de demandas estão
fazendo com que essas mulheres infartem. Por quê? Não estão dando conta, estão sobrecarregadas e não procuram ajuda. Voltando para o Setembro Amarelo aqui. Por que falar isso na igreja? Cada vida é uma semente preciosa para Deus. Sabendo disso, o inimigo quer destruí-la. Mas Cristo veio para dar vida e vida abundante. Quando cuidamos dessa vida, nós estamos servindo a Cristo. Depressão não é falta de fé. Ela é um peso real que precisa de cuidado. Nós devemos nos lembrar de Isaías 42:3, que diz: a cana quebrada não esmagará o pavio que fumega, não apagará. Com esse trecho nós entendemos que pessoas feridas também podem gerar fruto quando forem cuidadas. Quando você abre o seu entendimento para você entender que quando nós estamos curadas, nós vamos curar outras vidas. Quando nós estamos doentes, passa para outras pessoas. Se eu tenho uma dor dentro da minha alma e eu não trato dessa dor, mesmo eu ferida, eu vou gerar fruto, sabe como? Porque eu amo tanto a Cristo, que eu me jogo dentro da obra, esquecendo de mim. Mas chega uma hora que eu estou tão cansada, que aí vem a depressão, vem a tristeza. E fazer o quê? O que você deve fazer? Você deve pegar, procurar ajuda profissional. Dependendo da idade, algumas mulheres precisam cuidar do climatério, alguns homens no período da andropausa. Às vezes existe a diminuição dos hormônios, precisa ser visto que o libido pode estar diminuído, tanto de um quanto de outro. Isso não é vergonhoso, é necessário eu entender que eu não dou conta de tudo. Às vezes eu não consigo entender que meu filho está agitado porque ele está entrando na adolescência. E quando essa criança está entrando na adolescência, o cérebro dele é imaturo. Ele não tem maturidade para ele poder assumir responsabilidade. E existe o período do luto também para esse adolescente. Tem momentos que eu sou criança, tem momentos que eu quero ser adolescente, tem momento que eu gostaria de permanecer ali. Sabe por quê? Porque crescer dói. Crescer gera responsabilidade. E nessa hora, pai, mãe, lembra de quando você foi adolescente. Volta lá naquele seu período de adolescência. Lembra os turbilhões de pensamento que você teve. Lembra das falhas que você cometeu. E abraça esse filho. Porque se você não abraçar esse filho, o mundo está abraçando sem pena. Digo para você, de novo, o mundo está provando, está mostrando que é melhor estar no mundo do que na casa de Deus. Mas sabe por que isso? Porque eu preciso chegar em casa, ser espelho. Eu preciso ser espelho. Eu preciso ter mais amor. Eu preciso ter mais paciência. Porque da mesma forma que você está bem, esse adolescente às vezes não está bem. Esse adolescente, ele está precisando de colo, sim. E esse colo, às vezes ele nem quer colo.
mas ele está se sentindo só. E você sabia que às vezes ele não quer o seu colo? É assim uma dificuldade de entender. Porque lá fora ele começa a procurar as suas tribos. E o que vem a ser as suas tribos? As tribos é aquela tribo que tem um positivo e tem um negativo. O positivo, meu pai e minha mãe são exemplos. E eu amo minha casa. Eu gosto de ficar perto do meu pai. Meu pai é chato, sim, mas eu gosto de ficar perto do meu pai. Minha mãe fala demais. Mas minha mãe é tudo na minha vida. Negatividade. Olha, e aí? Está acontecendo isso. É assim mesmo. A casa de fulano é melhor. Não escuta, não. É a parte negativa. E esse adolescente, se ele não tiver uma alicerce, uma base sólida, saudável, o que pode acontecer? Ele se perde. Então, precisamos estar atentos. Bem atenta. Sinais de alerta. Como a igreja pode ajudar? Escutar sem julgar. Apoiar com oração e presença. Incentivar a buscar ajuda profissional, psicólogos, médico. Eu acho que vocês conhecem o Centro de Valorização pela Vida? Alguém conhece? 188. Estou com a situação financeira, não está legal. Estou muito triste, não está legal. Eu preciso de um conselho, eu preciso de uma ajuda profissional. Liga 188. Ele vai te ouvir, ele vai conversar com você, vai te orientar. Mas não fique só. Peça ajuda. É necessário você falar. A Bíblia nos lembra. Não ande ansioso. Sabe o que é ansiedade? Ansiedade é excesso de futuro. Depressão, excesso de passado. Você chega assim e fica assim. Nossa, quando era lá atrás, era isso. Gente, não dá. Entre aspas, é o aqui e agora. Não dá para você pensar, você pode se projetar sim. Por exemplo, todos nós temos sonhos. É necessário ter sonho. É necessário ter sonho. Mas só que esse sonho, ele não pode gerar ansiedade. Ele não é para te matar. É para você lutar, para você correr em busca desse sonho, mas sem desesperar. O suicídio, ele pode ser prevenido com amor, cuidado e fé. Outras coisas também que é necessário. Tipos de autocuidado que é necessário. Físico. Sono, alongamento, atividade física, alimentação saudável e descanso. Emocional, gestão do estresse, gratidão, atos de bondade, perdão e compaixão. Social, limites pessoais, sistema de apoio, mídias sociais positiva e passar tempo mais com os seus entes queridos. Espiritual, tempo sozinho, espaço, meditação da palavra, conexão com Cristo. Pessoal, alguns hobbies, identidade própria, fazer coisas que te fazem e te dá prazer. Espaço, segurança, organização no ambiente, tempo arrumado, estabilidade e sensação de segurança. Trabalho, gestão do tempo, limite no trabalho, pausa
e requisição de conhecimento. Por que eu estou falando isso? Às vezes, está acontecendo também muito a síndrome de burnout. O que significa isso? Trabalho, não desacelera. Esse dia eu vi um senhor dizendo que ele trabalha 18 horas por dia. Com certeza. Na velhice dele, ele vai gastar com a saúde física, mental e emocional. Ele não viveu. Ele está sobrevivendo. Outra coisa necessária, para mim fechar o tempo, para eu poder voltar de novo um dia. O que acontece? É necessário que a nossa comunidade, o coletivo, ele tenha um lugar para ter uma escuta. É nosso dever de ter um espaço para escutar essa irmã, acolher esse irmão. Como comunidade, precisamos, sim, de entender que estar bem tem momentos de outono, de inverno e de verão. Tem momentos, tem dias e noites. Então, quando você notar que não está bem, esse cantinho é teu. Peça ajuda para o seu pastor. Peça ajuda para a sua pastora. Converse. Mas também existe aquele momento que não é um conselho fácil. Não é aquele conselho que você escuta qualquer coisa. Não saia contando da sua vida para qualquer pessoa. Procure um profissional que te respeite, que não te julgue. Procure alguém que realmente saiba da sua dor, entenda que você está em sofrimento. Esse autocuidado, esse conhecimento, eu consigo entender quando eu não estou bem. Eu consigo entender quando uma voz contrária, ela mexeu com minhas emoções. Então é necessário essa escuta para você não entrar numa depressão. Bom, e outra coisa também, aprenda a respirar. Aprenda que todos os dias é uma oportunidade de você dizer para você: eu sou importante, eu sou amado, eu sou escolhido. E lançar sobre ele todo o peso, toda a sua amargura, toda a sua dor. E eu quero pedir para você, vire para o lado, para trás e diga para cada um: você é importante. Conte comigo quando você precisar. Eu vou abraçar a sua causa. Você não está sozinho. A sua dor é a minha. Em todo o tempo, estamos aqui para poder te acolher. Eu agradeço, meu muito obrigado por esta oportunidade.